Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que está em 2 Crônicas 35, versículos número 20. Vou tomar a leitura e vou ser objetivo. Diz assim: depois de tudo que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, rei Neco, faraó do Egito, saiu para lutar em Carmesins, junto a Eufrates. Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, lhe disse, ele enviou um mensageiro: não interrompa nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso, para que te opores a Deus que está comigo? Caso contrário, ele destruirá. Josias, contudo, não quis ouvir e disfarçou para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir Neco, que lhe dissera por ordem de Deus. Olha que tremendo, irmão, presta atenção. Eu vou ir com calma para vocês poderem entender, presta atenção. Aí no 23 fala assim: na batalha, flecheiros atingiram Josias, pela qual disse aos seus oficiais: tire-me daqui, estou gravemente ferido. Irmãos, vem com calma para você poder entender. Para quem não sabe a história de Josias, ele foi um rei bem sucedido no seu trono. Por quê? Porque ele fez o que Deus aprova, ele se humilhou diante do Senhor. Você vai ver que Josias ele começa a reinar com 8 anos de idade. Por que ele reinou quando era um menino? Quando ele era uma criança? Porque o seu pai tinha sido assassinado, mataram Aminon, assassinado dentro do templo. Aí você vai ver que Josias, ele reina ainda com 8 anos de idade. Ele não estava preparado para reinar ainda, mas como ele era o sucessor do trono, não tinha outro para tomar posse do trono após a morte do seu pai. Ele era o próximo a assumir o trono. Então ele vai reinar com 8 anos de idade, uma criança ainda, porque o seu pai tinha sido assassinado. Fizeram uma conspiração contra o seu pai. Então por isso que ele reina com 8 anos de idade. Só que uma coisa que eu acho interessante, e eu preciso que você dobre a sua atenção nessa palavra. Eu vou ser bem rápido e bem claro aqui. Depois que Josias se estabelece no trono, depois que Josias amadurece no trono, a Bíblia diz assim, em 2 Crônicas 35, 20, que Josias, depois que ele colocou o templo do Senhor em ordem, a Bíblia diz que o rei do Egito, Faraó Neco, o nome desse homem, ele vai sair em guerra em Carmesins, junto ao rio Eufrates. Só que a Bíblia diz que Josias, ele vai marchar contra Faraó Neco. Faraó Neco vai falar assim para Josias: por que você está vindo lutar contra mim? Eu não estou em guerra contra você, rei de Judá. Aí ele vai falar assim: não se oponha a Josias, porque Deus está comigo. E Deus me levantou e me diz para mim me apressar para atacar outra nação. Irmão, percebe um detalhe. Eu preciso que você dobre a sua atenção no que Deus está falando nessa palavra. Olha o que Deus me fez entender. Percebe um detalhe. Faraó Neco, ele deixou bem claro: Josias, não entra na guerra, porque eu não estou em guerra contra você dessa vez. Deus me disse para me apressar, para me atacar outra nação. Eu estou em guerra contra outro reino, Josias. Não é contra ti, rei de Judá. Então por que se opõe a Deus que está comigo? Olha o que ele falou: Josias, não entra na guerra. Eu não estou em guerra contra você. Eu estou indo atacar outra nação. Só que Josias não quis ouvir. Josias estava se envolvendo numa batalha que não era para ele. Faraó Neco deixou bem claro: Josias, eu não estou lutando contra você dessa vez. Eu estou indo atacar outro reino. Não se oponha. Só que Josias não quis dar ouvido. Josias quis entrar num conflito que não era para ele. O erro de Josias foi se envolver numa batalha que não era para ele entrar. Sabe qual é o teu problema? Você não pode ver uma breguinha que quer se envolver. Você não pode ver uma contenda que quer se envolver. Eu quero dizer uma coisa para você, filho. Presta atenção. Quando Josias, ele entra nessa batalha que não era contra ele, a Bíblia diz que os flecheiros de Faraó Neco vão acertar Josias. E Josias vai ficar gravemente ferido. Por que ficou ferido? Por que morreu? Porque entrou numa batalha que não era para ele. Eita glória! Eu vou falar. Sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você quer entrar em confusão que não é tua. Quer entrar em contenda que não é tua. Não pode ver o vizinho brigando que entra na briga. Eita glória, irmão, não se envolva. Tem coisa que não é para você se envolver, rapaz. Eita glória, aleluia, Jesus. Eu vou falar, eita glória a Deus. Pode perceber, o erro de Josias foi entrar numa batalha que não era para ele. O camarada estava consciente. O rei do Egito, Faraó Neco, disse: Josias, não entra. Eu não estou em guerra contra você. Deus me disse para mim me apressar e atacar aquela nação. Não é contra você. E Deus também me falou, Josias, para você não se opor. Se você se opor, o Senhor destruirá você.
Só que ele não quis dar ouvido para Faraó Neco, que disse por ordem do Senhor. Então percebe que quando o Faraó Neco estava falando, ele estava falando por ordem de Deus. Percebe que Deus advertiu Josias por intermédio daquele rei. Só que Josias não quis dar ouvido. Ele vai lá e entra na batalha e acaba sendo atingido, porque se envolveu numa batalha que não era para ele. Tem pessoas, irmão, que é xereta, intrometido, quer se envolver numa situação que não é para se envolver. Eita glória! O que o Salomão escreveu? Salomão disse assim: é melhor o cão vivo do que o leão morto. Por que Faraó diz? Por que a Bíblia fala é melhor o cão vivo do que o leão morto? Porque o leão, se você olhar esse animal, ele é um animal feroz, é um animal valente, não tem medo de nada, é destemido. Mas o leão, por mais que ele é valente, ele pode morrer. Agora o cão não. O cão, ele se acovarda e sobrevive. Eita glória! Por que Salomão usou essas duas comparações, o cão e o leão? Porque o leão é um animal destemido, filho. O cão não, o cão ele se acovarda, mas sobrevive. É melhor se acovardar e sobreviver do que dar uma de valentão e morrer. Eita glória! Aleluia! Josias não, Josias quis dar uma de leão, quis dar uma de valentão, não quis se acovardar. Filho, a sua valentia ainda vai te custar caro. Quer batendo de frente com todo mundo, quer ser o bambambam, quer ser o valentão? Se preocupa não, sempre vai ter alguém mais valente que você. Eita glória! Olha Josias, quis dar uma de valentão, só que o rei Faraó Neco foi mais valente do que ele, acabou atacando ele e ele perece. A sua valentia ainda vai te custar caro. Aprenda, filho, tenha humildade para se submeter àquilo que é mais forte do que você, e assim você vai conseguir preservar a sua vida. Eita glória, filho, a Bíblia, ela dá conselho para você. Segue se você quiser. Eita glória, aleluia, oh glória a Deus. Presta atenção, eita Jesus, eita que palavra, oh glória. Presta atenção, irmão, olha que tremendo. Olha que negócio interessante. Percebe, ele foi bem claro em falar com Josias. Josias, não entra. Eu não estou lutando contra você, rei de Judá. O que você tem contra mim? Não entra, Josias, eu vou atacar o teu reino. Só que Josias não quis ouvir. Olha o que a Bíblia diz. Ele não quis ouvir Faraó Neco, que estava falando por ordem de Deus. Olha que tremendo, aquele homem que eu estava falando, era Deus falando na boca dele. Só que ele não quis dar ouvido. Não quer, sabe aquela pessoa rebelde? A rebeldia? Não quis dar ouvido. Aí ele entra. Quando ele entra, a Bíblia diz que atacaram uma flecha em Josias. Ele foi atingido e ficou gravemente ferido. E a Bíblia diz que Josias ele morre. Por que morreu? Por causa da valentia. Por que pereceu? Por causa da valentia. Se tivesse ouvido o conselho para não entrar, ia sobreviver. Mas quis dar uma de valentão e acabou morrendo. Olha o que acontece quando você entra numa situação que não é para você entrar. Aquilo que é para recair sobre a pessoa, acaba recaindo sobre você. Você quer ver uma coisa? Quantos casos a gente não vê por aí na televisão? Pessoas que vai separar uma briga que não tem nada a ver, acaba sobrando para quem separa, porque se envolveu numa situação que não era para se envolver. Eita glória, aleluia. Pode perceber, filho, quantas pessoas não pagam caro porque entra numa situação que não é para entrar. Nem toda batalha, nem todo conflito, nem toda luta você tem que entrar, irmão. Tem coisas que não é pra você entrar. Você quer se envolver, quer dar uma xereta. Para com isso, meu amigo. Uma hora você tem que entender uma coisa. Aquilo que era para recair sobre a pessoa vai recair sobre você. Olha que tremendo. Não era para ele lutar. Não era para ele se envolver. A briga não era contra ele. A batalha não era contra ele. Era contra outro reino. Faraó Neco não estava lutando contra ele. Só que ele vai entrar e acaba sobrando para ele. Aprenda isso aqui, irmão, para você poder entender. Eu vou finalizar. Não se envolva em coisas que não é para você se envolver. Tem coisas que não é para você dar uma xereta. Para de querer se envolver em tudo. Porque quando você se envolve em tudo, uma hora a consequência vai recair sobre você. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.